Você acredita que a minha primeira compra de semijoias foi com um cartão de crédito de R$ 1.000, muito medo e uma oração? Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Márcia Almeida e hoje eu quero contar para vocês como nasceu a Lumina Coelho Semijoias, os desafios que eu enfrentei, os erros que eu cometi, porque eu contando para vocês eu tenho certeza que vocês não vão passar pela mesma situação que eu. Então já fica aqui nesse vídeo, já se inscreve, já deixa o seu joinha para você não perder nada. E eu saí de uma técnica em enfermagem. Criei coragem, peguei o meu cartão de crédito, fui lá, comprei as minhas primeiras peças. E se você também está pensando em começar a empreender com semijoias, já fica aqui nesse vídeo, porque talvez a minha história vai inspirar você. E contando para vocês os erros que eu cometi, eu tenho certeza que vocês não irão cometer os mesmos erros. Na época, eu trabalhava em um hospital. Eu gostava muito do meu trabalho, porém o salário não era o suficiente para os planos que eu tinha, para as minhas necessidades. Então eu precisava muito de uma renda extra, mas eu não sabia por onde começar, nem como começar. E como eu falei no vídeo anterior, me apareceu um vídeo falando sobre semijoias. E eu não sou vendedora, não sabia vender, não sabia nem por onde eu poderia começar. Mas comecei com muita coragem, com um cartão de crédito, R$ 1.000 eu tinha de crédito no meu cartão. E foi então que eu comecei a procurar uma forma de gerar essa renda extra. Passei dias pesquisando o que eu poderia fazer, o que daria certo, o que o mercado poderia me oferecer, mas cheia de medo, cheia de dúvida, porque eu tinha medo de errar, tinha medo de não dar certo. A gente começa com esse medo e é normal. Nós, seres humanos, a gente erra, a gente tem medo. Eu pedi a Deus uma direção, pedi sabedoria para escolher um caminho que eu pudesse dar certo, né? É o que a gente sempre procura. Foi justamente nesse período que apareceu esse vídeo sobre semijoias. Naquele momento eu pensei, será? Vou tentar. Depois que eu tive a ideia, pensei, vai ser as semijoias, então eu comecei a pesquisar sobre tudo, onde comprar, fornecedores, comecei a pesquisar sobre vendas, clientes, como eu poderia vender, onde, né, a gente pode vender, a gente fica super empolgada e a gente quer mesmo ir fazendo tudo que vem pela frente. É um grande erro que nós cometemos, a gente deixa se levar pela emoção e por causa disso a gente comete muitos erros, e foi isso que aconteceu comigo. E depois de pesquisar empresas confiáveis, que eu fiz a minha primeira compra, ainda existia um pequeno problema, ou talvez um grande problema, né? Eu não tinha dinheiro suficiente para começar. E aí eu falei, eu tenho um cartão de crédito, e o meu cartão de crédito tem um limite baixo, mas tinha R$ 1.000 disponíveis, e foi o que eu tinha naquele momento, então eu falei, é com ele mesmo que eu vou começar. Mesmo assim, depois de pesquisar muito, de confiar no que estava fazendo, tomei a decisão, fui lá e comprei, fiz a minha primeira compra, e comecei a ficar mais empolgada ainda, porque é isso que a gente fica muito empolgada. Nessa época, eu acabei fazendo um investimento de 830, R$ 840, não lembro muito bem. Parcelei esse valor em 7 vezes, porque eu não tinha como fazer à vista e cobrir. E tinha aquela coisa que nós temos, né? E se não vender? Como que eu vou pagar a fatura do meu cartão de crédito? E aí? Aí eu não pago, o meu nome vai sujar, e era o único que eu tinha, eu não podia perder aquele cartão. Foi onde começou um pouquinho mais do medo, né? Porque aí, né, quando a gente começa a imaginar as dificuldades que nós vamos ter, é onde nós erramos muito, porque a gente começa a pensar nas dificuldades, a gente não começa a fazer um planejamento para dar certo, a gente pensa no que não vai dar certo. E comprei, chegaram as semijoias. Tinha poucas coisas, mas eu falei, é aqui mesmo que eu vou começar. Quando as peças chegaram, comecei toda a empolgação, chamei o meu esposo para me ajudar na precificação, porque eu também não entendia muito sobre isso. Como que eu ia fazer a precificação das minhas peças, né? Porque eu precisava colocar a minha margem de lucro em cima, e eu não sabia nem como fazer isso. E ele me ajudou, e no fim acabou dando tudo certo.
após calcular, colocar minha margem de lucro, e aí veio aquele pensamento, agora eu preciso vender, porque eu tenho que pagar minha fatura do cartão de crédito. Então eu falei, eu estou no hospital onde trabalham muitas mulheres, onde tem muitas mulheres gostam de semijoias e vai ser lá que eu vou vender. E montei as minhas semijoias dentro dessa bolsinha, isso aqui é uma bolsa térmica de levar marmita. Então eu falei assim, vai ser aqui que eu vou levar as minhas semijoias. Levei a minha marmita, depois que eu almocei, fui lá, tirei a marmita daqui de dentro, coloquei todas as peças que eu havia levado numa sacolinha, coloquei tudo aqui dentro e saí. No meu horário de almoço, nos lugares, nos setores onde eu conheci algumas meninas, fui levar para apresentar para elas as peças. Mas antes disso, veio a vergonha, porque eu nunca tinha vendido nada, então como que eu vou chegar para as pessoas e vou falar, olha, você gosta de brinco, você gosta de anel, você gosta de pulseira? E as pessoas não vão entender muito bem. Então, como que eu vou fazer essa apresentação? Foi aí que eu bateu aquela vergonha. Mas eu não deixei a vergonha me vencer, porque quando veio a vergonha, eu lembrei, eu tenho uma fatura para pagar. Eu parcelei essas peças em 7 vezes e eu preciso conseguir vender isso aqui, porque eu preciso pagar a minha fatura. Então, peguei a vergonha, coloquei de lado, peguei essa bolsinha aqui e saí, fui procurar pessoas para comprar. Enfim, nesse dia, vendi poucas coisas, também não tinha muito tempo para vender, mas fui pegando o jeito com a coisa, então no outro dia levei novamente, e assim fui levando, fui apresentando para as meninas, no horário do almoço, eu já colocava lá na mesa, já mostrava, as meninas compravam, mas é claro, ninguém tinha dinheiro para pagar naquela hora, né? Então, aí onde vem mais um problema, vender fiado. Porque quando você vende ali para aquele grupinho de pessoas que você conhece Maria, Joana, Joaquina, que é a mais próxima de você, você sabe que elas vão te pagar, mas aí vem a amiga da Joaquina, vem a amiga da Joana, eu posso pagar depois, eu posso... E assim você vai deixando. E esse é um grande problema, porque quando você começa a vender fiado, não dá certo, porque o seu lucro fica parado ali, porque como que você vai fazer a recompra? Como que você vai pagar a sua parcela lá, que você fez aquela dívida para comprar essas peças, se você vendeu as peças fiado? Mas no lugar daquele onde todo mundo só recebia no 15º dia, eu poderia fazer o quê? Vender fiado. Após receber, né? Chegou no final do mês lá, eu já peguei meu livrinho, porque é o livrinho que a gente saía anotando os nomes, valores, e eu fui lá receber daquelas pessoas que compraram comigo. Todas pagaram. Graças a Deus não tive nenhum problema com as meninas lá que compraram comigo. Então, eu já separei todo aquele dinheiro, eu não tirei um centavo para mim. Aquele dinheiro foi para pagar a fatura, que já estava vencendo, né? Já ia vencer, e para fazer o meu próximo reinvestimento. Compra de mais peças para voltar a vender. Por quê? Aquela pessoa que comprou com você, a Maria, a Joaquina, a Joana, que comprou com você mês passado, elas compraram um brinco desse. Então, esse mês, se eu não tenho novidade para mostrar para elas, elas não vão comprar novamente. Então, eu precisava estar trazendo novidades. É mais um erro que nós cometemos, porque nós nos enganamos muito quando a gente fica dependendo só daquele grupinho de pessoas para vender. Porque se eu compro 10 dessa daqui e eu vendo 4, me sobraram 6. Então eu preciso vender essas 6. Mas se eu vendo só para aquele grupinho de pessoas que estão ali ao meu redor, elas não vão comprar mais dessa daqui, porque já compraram. Então eu preciso trazer novidade. E para isso, eu preciso ter dinheiro para fazer um novo investimento. E após algumas recompras e vendendo e comprando coisas e vendendo, eu vi que eu estava vendendo bastante, né? E veio a empolgação. Falei, vou chamar o meu esposo para a gente entrar como sócio, porque agora eu quero vender peças masculinas, porque lá no hospital também trabalhavam homens. E eles perguntavam, você não trabalha com peças masculinas? Quando eu falei com meu esposo, no início ele tipo, né? Eu falei,
você, a gente pode entrar como sócio e vamos comprar umas peças masculinas e assim você vai vender para o homem e eu vou vender para as meninas. Mas ele ficou meio resistente na época, mas como ele tinha sido mandado embora da empresa que ele trabalhava já há 14 anos, ele falou, vamos. Então, ele topou e nós vendemos uma moto que ele tinha e pegamos o dinheiro daquela moto e começamos a investir. E bem nessa época, o meu esposo ficou muito empolgado, vendo que estava vendendo, que era uma coisa que saía bastante. Então, ele falou assim, vou fazer um curso, vou aprender mais sobre como a gente pode ter uma margem de lucro melhor. E foi aí que ele falou, agora chegou a hora da gente não comprar mais peças prontas. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre comprar peças prontas ou peças no bruto. E antes de falar sobre peças prontas ou peças no bruto para vocês, eu vou falar para vocês sobre os erros que cometi. Se eu pudesse voltar, né, não teria, mas tudo serve de experiência pra gente, porque hoje eu posso estar aqui contando para vocês. Qual foi o primeiro erro que eu cometi? Foi não ter estudado a minha persona. O que é uma persona? É a pessoa para quem você vai vender. Esse foi o primeiro erro que eu cometi, porque quando eu decidi trabalhar com semijoias, eu fui comprando aleatoriamente. E quando você compra aleatoriamente, você não cria coleção, você não cria conjuntos, você sai comprando um brinco assim, uma pulseira assado, então você não pensa assim, eu vou juntar esse, porque, tipo, isso aqui que eu estou usando, isso aqui não é um conjunto, eu comprei separado, mas quando você coloca a pulseira e coloca o colar, ela acaba virando, né, um conjunto. E eu fui comprando coisas muito aleatórias. Então foi acumulando muita coisa que não vendia, porque tinha peças que as pessoas gostavam, tinha outra que as pessoas não gostavam, e aquelas ia ficando, porque eu precisava encontrar pessoas que comprassem, e as pessoas que já tinham visto aquele produto não se interessavam e não queriam, então era uma coisa que foi ficando com um estoque parado. E isso é um grande prejuízo, porque onde que está o seu lucro? Está no seu estoque parado. Enquanto você não vende aquilo ali, você não tem lucro. O que você está vendendo, você está tirando o que você investiu para você reinvestir novamente. Agora, voltando a falar com vocês sobre peças prontas. Né? Eu falei que ia falar lá atrás, eu não falei, mas eu vou falar aqui agora. As peças prontas são aquelas peças que elas já vêm banhadas, são aquelas peças que elas já vêm tratadas, elas já vêm embaladas e tudo certinho, e você vai pegar aquela peça, vai chegar e você vai só colocar o seu markup e você já vai começar a vender. Você não vai ter preocupação, você não vai ter que se preocupar com nada, porque até a garantia é do fornecedor, não é nem você que vai dar a garantia para o teu cliente, é o teu fornecedor. O fornecedor onde você vai fazer a sua compra, ele vai falar para você, olha, tem um ano de garantia, ou então tem 6 meses. Então, você vai parar e você vai pensar, se o meu fornecedor está me dando um ano de garantia, eu não posso dar um ano de garantia para o meu cliente. Porque se o meu cliente, se eu comprei essa peça aqui, no mês 7, eu tenho um ano de garantia, dia 20/7 de 2025. Aí vai vencer dia 20/6 de 2026. A garantia, eu preciso ver quanto tempo eu tenho quando eu for vender essa peça, porque eu tenho que dar a garantia para o meu cliente com a garantia que ainda eu tenho lá do meu fornecedor. Então, se já se passaram 6 meses e eu estou com essa peça ainda, eu não posso dar um ano de garantia para o meu cliente. Porque se eu der um ano de garantia, eu é que vou ter que cobrir essa garantia do meu bolso. Então, isso vai sair caro para mim, eu vou acabar saindo no prejuízo. Então, é uma coisa que eu tenho que eu não pensava, e eu sempre estava dando um ano de garantia para os meus clientes. E eu não poderia fazer isso, porque se eu comprei as peças prontas, a garantia não é minha, a garantia é do meu fornecedor. Então, eu tenho que dar de acordo com o que eu tenho. Até aqui, eu acho que vocês estão conseguindo me compreender, né? Então, eu fiquei uns 4 meses trabalhando com peças prontas. E quando meu esposo fez o curso para entender, fez uma mentoria para entender mais sobre trabalhar com peças brutas.
Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que são peças brutas. Peças brutas é assim, tá vendo aqui, não tá sem banho nenhum. Ela é apenas um anel de metal, ela tá o metal aqui, o metal, tá vendo? Não é banhado, isso aqui é uma peça totalmente bruta. Então eu vou comprar essa peça bruta aqui e todo o trabalho vai ser meu. Toda a parte técnica vai ser minha, que eu vou ter que me preocupar com isso aqui. Dá mais trabalho trabalhar com peças brutas? Sim, porque você vai ter que fazer uma boa curadoria. Curadoria é pesquisar fornecedores, pesquisar modelos, criar coleções. Depois que você pesquisa as peças, que você já sabe aonde que você vai comprar as suas peças no bruto, e no bruto sai muito mais barato você comprar no bruto, porém o banho é muito mais caro. Então você agora vai se preocupar com a galvânica. O que é a galvânica? A galvânica é o setor onde faz o banho, faz todo o tratamento da sua peça, e é assim, é cobrado por milésimo e mais a mão de obra deles. Então você vai escolher quantos milésimos que você vai dar na sua peça. O que é o milésimo do ouro? São a quantidade de ouro que vai numa peça bruta. Por exemplo, esse colar que eu estou usando aqui, ele tem 10 milésimo. Essa pulseira que eu estou usando aqui, ela tem 10 milésimo. Esse brinco que eu estou usando aqui, ele tem apenas 3 milésimo. Então, uma coisa que vocês precisam entender e aprender também sobre isso, sobre quais peças eu vou dar um milésimo maior e quais peças eu tenho que dar um milésimo menor. Porque, por exemplo, o brinco, ele não vai ficar tendo contato com o suor direto. Ele não vai ficar... A única coisa que vai acontecer é que a pessoa vai querer tomar banho com ele. Então, tudo isso vem uma educação que depois você vai passando para os seus clientes, como cuidar das semijoias. Mas isso é para um próximo vídeo, eu falo para vocês. Vamos falar agora sobre as peças brutas. E aí você escolhe as suas peças brutas, você tem que escolher a galvânica, tem que ser uma galvânica de confiança. Você tem que buscar informação, não vai pegando a primeira que vai surgindo na sua frente, falando, essa aqui é boa, eu vou entregar para essa daqui e deixar suas peças lá. Porque muitas vezes eles perdem, por exemplo, eu mando 10 anéis, volta faltando 2. O que aconteceu? Caiu dentro do tanque lá na hora do banho, não tem como pegar, então você perde. Eles vão ressarcir vocês? Não, eles não vão. Todo o prejuízo é de vocês. Aqui, esse aqui é uma peça banhada, tá vendo? Olha a diferença. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu quero mostrar para vocês, é que quando vocês vão escolher peças no bruto, para vocês mandarem fazer o banho, vocês vão escolher a galvânica, vocês têm que ir pessoalmente, porque vocês precisam conhecer a cor do ouro. Eu não sei se vai dar para vocês notarem a diferença de cor aqui, ó. Olha esse. Esse tá um amarelo mais pro ouro, esse tá um amarelo muito claro, tá vendo? Esse foi feito em uma galvânica e essa peça aqui foi feita em uma outra galvânica. Essa daqui, eu não fui pessoalmente escolher a cor do ouro, eu escolhi pela internet. Então, pela foto, ela manda lá a cor do ouro para você pela foto. Acaba enganando muito a gente. O ideal é você escolher a galvânica que você quer fazer, vai muito por indicação, procura muito saber se é de confiança, se trabalha corretamente, para vocês não se arrependerem depois. Porque depois eu vou contar aqui para vocês uma história que eu vivi, tá? Para vocês poderem entender do que eu tô falando aqui para vocês, tá bom? Quando você vai pessoalmente na galvânica, você consegue ver que eles vão pegar uma peça e mostrar para vocês a diferença de cores do ouro, do verniz, que tem tudo o acabamento, tem o verniz protetor que é passado aqui, tem o produto hipoalergênico, que eles também fazem esse tratamento lá na galvânica, hipoalergênico, tudo isso vai ser conversado, explicado para vocês lá na hora, e vocês precisam já estar sabendo exatamente como funciona esse negócio de levar para fazer o banho, de comprar peças no bruto e levar para fazer o banho. O banho é caro, porque o ouro tá caro. E ainda tem a mão de obra da galvânica, que é cobrado também lá em cima do banho. Mas
a sua margem de lucro é maior, porque você vai poder colocar, você vai pagar mais barato para comprar uma peça dessa no bruto, porém vai pagar um pouco mais caro para fazer o banho, mas vale muito a pena vocês comprarem no bruto. Mas qual o conselho que eu vou deixar aqui para vocês? Para quem está iniciando agora, inicie com peças já prontas, porque vocês não vão precisar se preocupar com banho, com peças no bruto, com garantia, com nenhuma dessas partes técnicas que são bem chatinhas. Então, o ideal é vocês começarem comprando as peças prontas. Vai lá, vai pessoalmente, conhece, vê, pega, vê o tamanho, vê o formato. Pela internet é bom comprar, mas às vezes não, porque às vezes um brinco que você acha que é grande, ele é muito pequenininho. Eu passei por isso uma vez, eu não aconselho ninguém principalmente a primeira compra. Porque quando você viu o produto e você vai fazer a recompra daquele mesmo produto, aí tudo bem, aí você pode comprar pela internet, que não vai ter problema nenhum. Mas se é uma peça que você ainda não conhece, o ideal é, se você puder, você ir pessoalmente, tá bom? Então, o que eu tô deixando para vocês hoje aqui é isso, tá? No próximo vídeo eu vou trazer mais coisas para vocês, porque eu tenho ainda uma longa história, e eu vou passar tudo aqui para vocês, todos os erros, todos os acertos, vou passar também sobre fornecedores, como que você vai escolher os fornecedores. No próximo vídeo, então já fica aqui comigo, já se inscreve, já compartilha, tá bom? Para vocês não perder nada, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre o nascimento da nossa marca. Como que foi isso? Depois que nós começamos a trabalhar com as peças no Brutus, foi aí que eu vi a necessidade dessa peça aqui, ela ter uma identidade. Porque até então ela não tinha identidade. Eu comprava pronta e eu revendia, e as pessoas perguntavam, mas de quem é? Quem é o fabricante? Quem é isso? E eu não tinha essa identidade, eu só falava, comprei de um fabricante, e não falava nomes também, mesmo porque eles não iam entender. Então, foi aí que surgiu a necessidade da gente criar uma marca, a nossa marca de semijoias, que é a Lumina Coelho Semijoias. Mas isso já é uma outra história para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui, mas se não entender, já assista de novo para vocês entenderem melhor. E no longo do tempo eu vou estar colocando toda semana um vídeo aqui, onde eu vou estar contando para vocês a história de como tudo surgiu, e vou estar contando para vocês também os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci, tudo que eu fiz até hoje. E eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito na minha história, vocês vão aprender. Se você estiver pensando, opa, eu quero empreender com semijoias, fica aqui nesse canal, porque aqui você vai aprender. Eu vou te ensinar os meus erros e também os meus acertos, para vocês também fazerem o mesmo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.